Estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. Nós iremos até o dia 20 de janeiro de 1866, quando nasce o escritor dos sertões brasileiros. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. Sabe a todas as histórias do sertão brasileiro? Daquele povo que luta, daquele povo que briga, daquele povo guerreiro, daquele povo sobrevivente? Elas chegam até nós de um tempo de outrora do século XIX, através de um dos escritores, digamos assim, eu vou lançar a minha opinião, não como profissional de literatura, e vou deixar aberto aí para os profissionais de literatura que quiserem fazer uma crítica ou debaterem comigo, que foi Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasce nesse dia 20 de janeiro de 1866, e ele é que vai descrever melhor, de uma forma, digamos assim, muito precisa, porque ele viveu aquele momento lá, o que é o sertão, o que foi o sertão brasileiro durante o século XIX. Você sabia que Euclides da Cunha trabalhou com o Barão do Rio Branco? Que ele planejava escrever um livro sobre a Amazônia, esteve lá na Amazônia, inclusive, viajando, conhecendo para escrever sobre a Amazônia. Seria o primeiro a escrever um livro sobre as peculiaridades da Amazônia brasileira. Vamos ver algumas dessas curiosidades nessa videoaula de hoje, nessa nossa apresentação do nosso História de hoje, dia 20 de janeiro. O nome completo desse engenheiro, militar, escritor, foi Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Euclides nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, no centro-norte do Rio de Janeiro, e como era órfão, passou grande parte da infância na casa da irmã mais velha e das tias Luzinda e Laura. Como estava sempre mudando de cidade, ele vai estudar em várias escolas. Isso vai ser no início uma dificuldade, mas no futuro vai dar a ele um conhecimento mais amplo de várias formas de aprendizado. Entre elas a gente pode destacar o Colégio Aquino, onde foi aluno de Benjamin Constant, que o influenciou nas suas ideias republicanas, porque o Euclides era um republicano. Em 1886, ele entra na Escola Militar da Praia Vermelha, de onde foi expulso 2 anos depois, pois acataram o ministro da guerra, nada mais, nada menos do que o ministro da guerra. O ministro da guerra era monarquista, Euclides era republicano, e ele enfrentou o ministro da guerra dizendo que a monarquia não era mais um modelo de governo que prestasse. Com a proclamação da República, ele vai retornar ao serviço militar, sendo inclusive promovido a tenente, já como engenheiro. Ele então, mesmo engenheiro e gostando de escrever artigos, ele começa a escrever para jornais como a Gazeta de Notícias e a província de São Paulo, que hoje é o atual estado de São Paulo, antes mesmo de se desligar do serviço militar. Em virtude de 2 artigos sobre a Guerra de Canudos publicados em A Província de São Paulo, ou o Estado de São Paulo, ele vai receber convite para ser correspondente de guerra. Eu não me recordo na história se houve um outro antes dele em guerras brasileiras que levou esse título, que se aplicava a ele essa condição. Ele vai permanecer no sertão durante 2 meses, onde realizou trabalhos de pesquisas, escrevendo reportagens que serviram de embriões para uma grande obra dele, Dos Sertões, onde ele descreve a luta, a guerra, a resistência, a capacidade do homem nordestino, do homem sertanejo brasileiro em sobreviver.
Esse livro, Os Sertões, foi publicado pela livraria Laemmert do Rio de Janeiro, e a primeira edição dos Sertões continha uns erros. Ele teve que adaptar, até ele mesmo fez a correção, e aí foi o grande sucesso. A primeira tiragem de 2.000 exemplares desse livro Os Sertões continha 633 páginas e esgotou muito rapidamente. A curiosidade, o interesse do povo de saber sobre a realidade, tanto da Guerra de Canudos, quanto da vida do sertanejo brasileiro. Além de membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele foi escolhido para ocupar a cadeira de número 7, que pertenceu a nada mais, nada menos Castro Alves, na Academia Brasileira de Letras. Os Sertões foi escrito durante uma passagem por São José do Rio Pardo, em que ele vai construir uma ponte. Eu vou deixar aqui imagem para vocês dessa ponte hoje e da ponte na época que ele construiu, para mostrar a capacidade desse engenheiro e desse escritor naquilo que ele se propunha a fazer. Euclides da Cunha morreu assassinado por um jovem tenente chamado Dilermano, que se tornara amante da esposa dele. Ele soube disso, ele muito apaixonado, apesar de a relação ser difícil. Essa esposa dele se envolveu com um jovem mais novo do que ela, mais de 10 anos, e aí ele vai tirar essa esposa, vai buscá-la, vingar a sua honra, e ele então será assassinado. Também o filho dele vai tentar vingar a morte do pai, também será assassinado. Euclides da Cunha foi homenageado por trazer a público a guerra, a luta do homem, do sertanejo brasileiro. Ele vai ter nome de rua, nome de praça e um distrito da pequena cidade de Cantagalo. Esse escritor que teve a tragédia presente da sua vida, desde aquilo que ele escreveu, desde aquilo que aconteceu em sua vida, nasceu neste dia 20 de janeiro de 1866. Até um próximo episódio.